descentralizadas e serem cada vez mais insuscetíveis de serem objeto de uma tributação fiscal efetiva por parte dos Estados nacionais, na ausência de um imposto universal, ou até mesmo de regras comuns de tributação a nível europeu. Há sempre uma margem de riqueza criada que deixou de ser contabilizada no essencial para a função redistributiva que, tradicionalmente, as políticas social-cristãs e social-democratas atribuíam ao papel do imposto. Esta é a segunda tensão. Que políticas públicas e que parceria pública-sociedade civil é possível estabelecer nos próximos anos para combater o crescimento das desigualdades sociais, para combater a pobreza e a exclusão social, garantindo a sustentabilidade financeira dos serviços públicos essenciais nestas áreas. Terceira e última tensão, e com ela concluo. Ela tem a ver com uma questão que não é exclusiva de Portugal, mas à qual nós portugueses também não escapamos. Entre um sistema democrático que seja efetivamente, é a tensão entre um sistema democrático que seja efetivamente capaz de garantir a prevalência do interesse geral e a desigualdade no acesso à democracia. A questão que se coloca no coração da qualidade do sistema democrático. Em Portugal, o ciclo de consolidação democrática concluiu-se e o objetivo desse ciclo de consolidação democrática é devolver o país a uma normalidade democrática. A adesão às comunidades europeias consolidou definitivamente essa normalidade democrática. O problema hoje é que a normalidade já não chega para garantir a sustentabilidade da democracia. E em todas as democracias contemporâneas o interesse geral é cada vez mais condicionado por diferenças de acesso dos interesses da sociedade ao processo de decisão política. Não me entendam mal, eu estou a falar de interesses legítimos, interesses económicos, interesses sociais, interesses culturais. Mas esses interesses têm, hoje, uma distinta capacidade de fazer passar a sua agenda própria, desde logo na capacidade dos decisores políticos e desde logo também nos grandes instrumentos em torno dos quais se gera uma opinião pública, designadamente os meios de comunicação social. A desigualdade de acesso dos interesses privados à agenda comunicacional é depois repercutida também na desigualdade entre as capacidades de pressão sobre o poder para obter decisões favoráveis a esses interesses. Uma solução onde um poder político democrático não seja frágil ou não seja vulnerável à captura do interesse geral por grupos particulares exige, obviamente, uma revisitação de alguns dos fundamentos da nossa democracia. E quais são eles? Eu creio que Portugal tem um problema de governabilidade, que resulta de questões que têm a ver com a estrutura da nossa sociedade, da nossa própria cultura e também do sistema partidário, tal como ele se consolidou entre nós. Quando há questões de governabilidade, normalmente, em Portugal, há sempre uma discussão sobre o sistema de governo. E eu, naturalmente, estou a contar que, nos próximos tempos, podendo haver um agravamento das questões de governabilidade, renasçam, é cíclico, as teorias presidencialistas, dizendo que o equilíbrio de poderes está descentrado e que a regeneração do sistema só pode passar pelo reforço dos poderes do Presidente da República. Faço esta consideração totalmente descontextualizada, no sentido de que não estou a imputar nenhuma intenção, de certeza ao titular do cargo atual, disse claramente, mas também não estou a imputar nenhuma intenção ideológica em função de hoje o Presidente da República ser oriundo de uma área política, quando, durante vários anos, ele foi oriundo de outra área política. A alternativa à conceptualização da estabilização e da resposta ao problema da governabilidade através do reforço dos poderes do Presidente da República estará no reforço da governabilidade em sede de complemento parlamentar. Não escondo que esta sempre foi a minha opção que eu reconheço estar debilitada
porque dois dos instrumentos essenciais que a poderiam proporcionar são inscritos na lista do Instituto de Estudos Políticos na coluna dos bloqueios. O primeiro tem a ver com a alteração da lei eleitoral para a Assembleia da República e da escolha dos deputados à Assembleia da República, e o segundo tem a ver com a reforma interna dos partidos políticos. Mas esta tensão entre governabilidade assente num modelo de inspiração presidencialista e governabilidade assente num modelo de parlamentarismo reformulado vai ser uma tensão que vai estar presente nos próximos anos na sociedade portuguesa e sobre a qual, neste momento, as respostas dos principais agentes políticos não são ainda suficientemente claras, mas obviamente que as circunstâncias podem proporcionar à necessidade da sua clarificação a curto prazo. E da conjugação destas três tensões. A tensão entre o universalismo e o radicalismo. A tensão entre uma sociedade homogénea que, contudo, tem que encontrar mecanismos de resposta ao crescimento das desigualdades sociais. E uma sociedade democrática onde o interesse geral tem que prevalecer sobre os interesses particulares através da reformulação da arquitetura institucional. Entre estas três tensões é que eu coloco o futuro próximo do país, para ultrapassar os bloqueios que procurei identificar, para responder de forma positiva aos desafios que procurei identificar. Uns e outros tentei fazê-lo, contudo, sem ser demasiado autoflagelador, na medida em que penso que o país não se deve comprazer apenas com o diagnóstico das dificuldades, mas tem cada vez mais que procurar, coletivamente, respostas que trilhem os caminhos do futuro. Muito obrigado pela vossa atenção.